Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Estou aqui terminando de me arrumar, preparando minha aguinha. Já já a gente vai começar a terceira live do ciclo de lives em celebração e comemoração ao mês do orgulho LGBT. Olá, bem-vinda. Bom, como eu falei, essa é a terceira live do ciclo de lives que eu comecei lá no primeiro domingo de junho, falando sobre práticas homoeróticas na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. E hoje a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouquinho sobre a homossexualidade e as práticas homoeróticas no contexto da República Brasileira. Eu fiz um recorte temporal de 1890 até a década de 70, mais ou menos, 1970, porque na próxima live, a última live desse ciclo, eu vou trazer a constituição do movimento homossexual, atualmente movimento LGBT no Brasil, e aí eu vou falar muito mais detidamente sobre as décadas de 70, 80, a questão do HIV e AIDS. Vou fazer uma discussão sobre as novas organizações, as novas práticas de militância do movimento LGBT após 2013, trazendo um pouco da questão do cyberativismo. Pedrinho querido, como que estás? Bom, e na live de hoje eu vou dar destaque às formas de resistência e sociabilidade desses homossexuais, desses homens, dessas mulheres, dessas travestis, que na passagem para o século XX no Brasil, no período republicano, começam a circular com mais visibilidade pelas áreas urbanas, pelas cidades, e assim vão construindo redes de sociabilidade, solidariedade, de apoio, e a partir dessas redes, vou trazer alguns exemplos, desenvolveram mecanismos de resistência para burlar a sociedade burguesa, industrial, a sociedade heteronormativa que se constitui nessa virada do século XIX para o século XX. Bom, para quem não me conhece, eu sou o João Gomes, eu sou o criador desse projeto LGBTI de todos os tempos, que toda semana traz uma foto dando destaque para alguma história, memórias de pessoas e relações e afetos LGBTIs da antiguidade. Eu sou professor, sou historiador, sou poeta, sou militante LGBT aqui no Rio de Janeiro, faço parte do Conselho Estadual LGBTI. E bem-vindos e bem-vindas a quem está aqui pela primeira vez. Quem já participou de alguma live, fico muito feliz que estejam aqui novamente. Só para eu me certificar, vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Tá tranquilo? Só dá essa finalizadinha para mim, por favor. Que aí eu começo. Vou pegar aqui meu material de apoio, porque mesmo sendo historiador e estudando história LGBT e gênero e sexualidade, é bem difícil a gente falar sobre tantas coisas sem ter um material de apoio. Então tá bom, se conseguem me ouvir bem, vou começar. Como eu falei, a demarcação temporal que eu faço é a partir de 1890. A gente tem a instauração da República em 1889, e um ano depois, em 1890, é aprovado o Código Penal da República, o primeiro Código Penal. Tanto a minha pesquisa de mestrado, a minha dissertação, como alguns trabalhos que eu publiquei sobre esse contexto, eu marco como marcador temporal 1890 por conta do código, porque esse código ele traz alguns artigos de lei, no caso 4 artigos de lei, que abrem brechas para perseguição, criminalização e punição dos homossexuais. Quem me acompanha, quem assistiu a live da semana passada, que eu falei sobre colônia e império, eu falei que no Império foi aprovado em 1830 o Código Criminal do Império. E nesse Código Criminal, a figura do sodomita, né, até então chamado sodomita por conta do discurso religioso,
essa figura não era criminalizada, né? Os indivíduos homossexuais não eram criminalizados, mas sim as suas práticas, desde que essas práticas ferissem a moral e os bons costumes. No Código Criminal de 1830 surge esse conceito de manutenção e preservação da moral e dos bons costumes, e esse conceito, essa ideia vai ser retomada no Código Penal perdão, de 1890. Então, essa temporalidade, como eu falei, demarcada pelo Código Penal republicano, teve como referência os crimes contra a moral e os bons costumes trazidos no Código de 1830 para estabelecer uma legislação que implicitamente tratava e era aplicada aos homossexuais. Esse Código Penal republicano de 1890 foi fortemente baseado no liberalismo e na ideologia burguesa. Quando o Brasil abandona o seu sistema político imperialista, né, de império, e começa a se constituir em termos de uma república, na consolidação da república, adota esse perfil burguês, uma sociedade burguesa, capitalista, industrial. E nessa passagem, os discursos médico, jurídico vão dar estrutura para que a ordem burguesa se consolide na sociedade brasileira. E algumas posteriores vão trazendo essa influência do liberalismo, da ideologia burguesa conservadora, que visava a preservação moral e da decência públicas. Embora a moral e os bons costumes que influenciaram o Código Criminal de 1830 tivesse essa influência da religião, do cristianismo, né, do cristianismo católico, principalmente, essa ideia de moral e bons costumes, essa ética, ela vai ser adotada pela política como uma forma de manutenção da ordem burguesa. Através deste aparato jurídico, deste Código Penal, ainda que a homossexualidade em si, a homossexualidade ela não fosse legal, os policiais e tribunais tinham à sua disposição um mecanismo incontestável no qual se basear para controlar esses comportamentos vistos como desviantes na época. Nesse texto, a gente encontra 4 artigos de lei que, devido aos seus termos genéricos empregados, abririam brechas para intervenções variadas. É interessante eu falar um pouquinho sobre esses 4 artigos. Eu não vou falar com detalhes sobre todos, mas aqui eu vou ler para vocês. Eles estão divididos em 2 livros, né? Esse Código Penal de 1890 ele estava dividido em 4 livros. No livro 2º, que tratava sobre os crimes em espécie, no título 8º, capítulo 1, falando sobre a violência carnal, artigo 266, dizia: atentar contra o pudor de pessoa de um ou de outro sexo, por meio de violências ou ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas ou por depravação moral. No caso, no sentido de atentar ao pudor, você tentar se aproximar e ter práticas que eram consideradas lascivas com uma pessoa ou com outra. Por exemplo, o estupro. No capítulo 5 do mesmo livro, dito do ultraje público ao pudor, a gente encontra o artigo 282, que trata sobre ofender os bons costumes com exibições impudicas, atos ou gestos obscenos, atentatórios do pudor, praticados em lugar público ou frequentado pelo público, e que, sem ofensa à honestidade individual de pessoa, ultrajam e escandalizam a sociedade. Como eu falei antes, era um código que tinha uma linguagem muito genérica e muito ampla, que dava brechas para todo tipo de perseguição. E nesse artigo 282 fica muito claro essa definição, essa caracterização que eu faço. E outros autores também fazem, porque os autores do Código Penal não definiram, não descreveram o que era ofender os bons costumes com exibições impudicas. Que tipo de ofensa? Que tipo de exibição impudica? De que atos obscenos eles estão falando? De que atos ou gestos obscenos eles falam? Que tipo de ofensa à honestidade moral? Mas algumas pessoas acabaram sendo presas e detidas
a pena, né, era de prisão celular por 1 a 6 meses, dentro desse artigo, por exemplo, em brigas públicas em que um ofendia o outro com palavras consideradas de baixo calão. Houve o caso de um rapaz jovem turco chamado Baudílio, que foi xingado pelo seu vizinho como puto do Largo do Rocio. Esse vizinho brigando com ele, a causa original da briga fica dividida, cada um tem uma versão, e no começo do século XX, década de 10, se eu não me engano, esse vizinho chamou o Baudílio de puto do Largo do Rocio, o Largo do Rocio, atual Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, e esse ato de xingamento foi visto como um atentado ao pudor em lugar público, porque a briga se deu na rua, e ao mesmo tempo esse jovem Baudílio também foi penalizado, também foi investigado porque ele foi acusado de estar praticando prostituição em um lugar público que seria o Largo do Rocio, a Praça Tiradentes. No livro terceiro, nós temos mais 2 artigos. No capítulo 7, que fala sobre usos de nome suposto, títulos indivíduos e outros disfarces, que era um artigo, o artigo 379, muito utilizado para as travestis e para as pessoas transexuais e transgênero naquela época. Embora essas identidades ainda estivessem se conformando e naquele período não fosse utilizado esses termos, né, a gente falar sobre transexualidade, transgeneridade naquele período é cometer um anacronismo porque não são conceitos daquele período. Porém, desde a época colonial, já existem vestígios de pessoas, tanto homens como mulheres, que não se identificavam com os seus sexos, os seus gêneros ditos biológicos e se comportavam a partir dos gêneros com os quais se identificavam de fato, geralmente os gêneros opostos. E aí, nesse artigo 379, fala sobre usar nome suposto, trocado ou mudado de título distintivo, uniforme ou condecoração que não tenha. Usurpar título de nobreza ou brasão de armas que não tenha, disfarçar o sexo tomando trajos impróprios do seu e trazê-los publicamente para enganar. Esse artigo era usado especificamente para essas pessoas que faziam que se travestiam, como eles diziam, com um gênero que não era o seu. Inclusive, o professor James Green, no livro dele Além do Carnaval, ele fala sobre como esse artigo perdia a sua força de ação no contexto do carnaval. Porque o carnaval, desde a época colonial, quando era chamado de intrudo, né, que é uma festa com origem em festividades religiosas portuguesas, o intrudo tinha uma característica em que muitos homens se vestiam de mulheres e mulheres se vestiam de homens e iam para as ruas, principalmente homens se vestiam de mulheres. E durante a República isso vai tomando força, principalmente com a figura da Carmen Miranda. Quando ela se torna mundialmente famosa, muitos homens no carnaval se vestem como Carmen Miranda. Então, durante o período do carnaval, muitas travestis se aproveitavam para poder viver tranquilamente nas ruas sem ser perseguidas, porque fora desse período elas eram perseguidas e criminalizadas por esse código, por esse artigo 379. O capítulo 13 desse livro 3 também diz a respeito dos vadios e capoeiras. E a gente vai voltar depois a essa questão da vadiagem, porque foi uma categoria criada pelo discurso jurídico durante a República para criminalizar aqueles corpos daqueles indivíduos que não eram vistos como importantes para a República. Os pobres, as pessoas que moravam nas ruas, enfim. E aí, nesse capítulo 13, voltado para os vadios e capoeiras, o artigo 399 diz o seguinte: deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite. Prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei, como prostituição, ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Parágrafo 1º, pela mesma sentença que condenar o infrator como vadio ou vagabundo, será ele obrigado a assinar termo de tomar ocupação dentro de 15 dias, contando do cumprimento da pena. Os maiores de 14 anos serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares, industriais, onde poderão ser conservados até a idade de 21 anos. Por esse artigo, 399, esses indivíduos que vagavam nas ruas do Rio de Janeiro e de outras cidades urbanas, principalmente nessa virada para o século XX, poderiam ser detidos e presos
caso não comprovassem habitação e um emprego que fosse considerado um emprego ético e moral. É o caso, por exemplo, do jovem H.O., as fontes não dizem o nome dele, a gente só tem as iniciais, que era um rapaz do Espírito Santo, que veio para o Rio de Janeiro na década de 30. Ele trabalhava como garçom, mas além de garçom, durante o dia, à noite ele trabalhava como prostituto. Dizendo ele, no depoimento dele, ele falou que trabalhava fazendo programa, né, nos termos contemporâneos, para poder aumentar a sua verba e também porque ele gostava e era uma forma de sociabilidade. Então ele foi preso várias vezes, pelo menos umas 3 vezes, vagando com um grupo de amigos no centro do Rio de Janeiro à noite. E ele foi enquadrado nesse artigo, mesmo comprovando o trabalho como garçom, ele não comprovou uma moradia própria. Então ele era chamado de vadio justamente por isso. E aí por isso que eu sempre trago o Código Penal de 1890 como um marcador temporal importante para a gente entender esse período da República. Mas outros marcadores podem ser adotados, como os próprios discursos médicos que vão tomando força durante o século XIX, que eu vou falar a respeito também. Bom, as mudanças em relação aos termos usados em referência aos homossexuais. Enquanto na Idade Média e na época moderna o discurso religioso foi bastante forte e adotou e propôs o termo sodomita, como eu falei lá na primeira live, né, o discurso religioso cristão ele definiu a figura do sodomita e foi essa palavra, foi esse termo que definia esses indivíduos que se relacionavam com práticas homoeróticas. Esse termo foi utilizado prioritariamente, principalmente na época moderna, na Idade Média e na época moderna. Posteriormente, a gente tem, já na contemporaneidade, com o discurso médico principalmente, a ascensão do termo pederasta. É um outro termo, como eu falei na live da semana passada, que faz referência à relação de paiderastia que existia na Grécia na Antiguidade Clássica, em que um homem mais velho, acima de 26 anos, mantinha relações pedagógicas e sexuais com indivíduos entre 13 e 20 anos. Então, o discurso médico se apropria desse termo paiderastia para criar o termo pederastia e definir as relações e as práticas homoeróticas e tratá-las como uma patologia. Enquanto o discurso religioso chamava o sodomita de um pecador, um indivíduo que praticava atos nefandos contra a natureza e contra Deus, o discurso médico faz uma inversão e não criminaliza, mas patologiza esses indivíduos. Então os corpos se tornam corpos doentes que precisam de tratamento. Não são sodomitas, são pederastas. É um termo que vai ser muito forte durante o século XIX. E ainda durante o século XIX ascende o termo uranista, né? É um termo que começa a ser usado entre as décadas de 1860 e 1890 na Europa e vai ser trazido para o Brasil, vai influenciar o discurso médico no Brasil. E um outro termo também que começa a surgir é o termo homossexual como homossexualismo. O homossexualismo também tinha essa conotação, esse sentido de patologia, patologização. Posteriormente, o movimento homossexual, na década de 70, no Brasil, vai tomar esse termo, homossexual, e vai esvaziá-lo do seu sentido de patologia e vai dar um novo sentido de identidade. Mas quando o termo homossexual surge no século XIX, surge enquanto uma categoria de patologia, de doença. E na virada do século XIX para o século XX, principalmente no Brasil e no Rio de Janeiro, que foi o foco da minha pesquisa, nós temos vários termos que vão surgindo. Em outros estados, em outras cidades do Brasil, outros termos são utilizados, mas aqui no Rio de Janeiro, principalmente, era utilizado o termo fresco, o termo invertido, pervertido, que vinham, esses dois, invertido e pervertido, vinham muito do discurso médico, e o próprio termo homossexual, que começa a circular pela sociedade
carioca pela sociedade brasileira no início do século XX, no início da República. Estes termos eram utilizados para definir e construir discursivamente os sujeitos. Era a partir do discurso, né, é uma ideia que eu trago da Butler e também do Michel Foucault, principalmente na ordem do discurso, quando ele fala que o discurso ele tem origem no poder e ele reflete o poder de quem cria esse discurso. Então, não sei se vocês conseguem ouvir, mas os meus vizinhos estão fazendo festa de aniversário e eles estão batendo parabéns agora. Num país com 50 mil mortos por Covid, temos festa na Baixada Fluminense. Nenhuma novidade, porque é algo que eu reclamo sempre. Mas, enfim. Retornando. O discurso, né, as instituições criam esses discursos como forma de definir esses corpos e, ao mesmo tempo, aplicar ideias sobre como controlar e disciplinar e cuidar desses corpos. Então, por exemplo, o discurso religioso, quando cria o termo sodomita, cria esse termo para definir um corpo e uma prática específicas e, ao mesmo tempo, apontar que tipo de iniciativas e tratamentos seriam dados para aquele corpo. O discurso médico faz a mesma coisa. Quando o discurso médico cria discursivamente o termo pederasta, faz isso para que tenha condições de apontar a profilaxia, os tratamentos e as curas para a homossexualidade e para a pederastia. Era necessário formar discursivamente esses corpos, esses indivíduos, para poder apontar e direcionar os tratamentos específicos. Então, esses termos foram usados para definir e construir discursivamente os sujeitos ditos como desviantes, né, de sexualidades disparatadas ou dissidentes. Na segunda metade do século XIX, o indivíduo que Foucault identifica como o personagem do homossexual, ele deixa de ser criminalizado para ser definido a partir das práticas médicas e nas práticas médicas. Os termos recorrentemente utilizados eram sodomia, sodomita, pederastia e pederasta, oriundos do discurso religioso. Os termos homossexual e homossexualismo, como eu estava falando antes, esse ismo, né, esse sufixo ismo que denota patologia, foram utilizados pela primeira vez pelo médico húngaro-alemão Karoly Maria Benkert em 1869, o termo homossexual e homossexualismo. Estavam ainda fora do uso corrente pelos brasileiros em finais do Império. O primeiro registro brasileiro desse termo, do termo homossexual, consta na obra Atentados ao Pudor, sobre as aberrações do instinto sexual, do jurista Francisco José Viveiros de Castro, de 1895. Então, o termo homossexual, homossexualismo, que surge na Alemanha no final da década de 60, de 1860, só vai começar a ser usado no Brasil no final da década de 1890, especificamente em 1895. Depois vai ser notado em outras obras, como no livro do médico José Ricardo Pires de Almeida, que o título é Homossexualismo, foi publicado em 1906, e no livro do médico Leonídio Ribeiro, quando ele fala sobre o título do livro é Endocrinologia e Homossexualidade. Agora não me recordo se é homossexualidade ou homossexualismo, mas ele usa esse termo em 1938. Na medicina, por sua vez, foi o trabalho do médico José Ricardo Pires de Almeida, como eu falei, que utilizou pela primeira vez o termo homossexual e homossexualidade. Agora, um outro termo, como eu disse, que também era muito utilizado na passagem do século XIX para o século XX, era o termo uranista e uranismo, que esses termos eles foram criados pelo médico Karl Heinrich Urix entre 1860 e 1890. A datação exata da criação desses termos me escapou na minha pesquisa, porque é um termo muito recorrente nas obras dele. Ele utiliza em todas as obras e faz uma homenagem, uma referência à deusa Urânia, né, a musa Urânia, na verdade, que no mito contado por Platão seria a inspiradora do amor entre pessoas do mesmo gênero na antiguidade. Na virada do século para o século XX, com o estabelecimento da República, a medicina, e a medicina legal principalmente,
passaram a reivindicar o direito de fala sobre os corpos considerados anormais e a tratar como seu objeto particular as sexualidades perversas. Se nos séculos anteriores, nas décadas anteriores, o corpo dos homossexuais era tratado principalmente pelo discurso religioso, na passagem para o século XX, esse corpo se torna objeto principalmente da medicina. É a medicina que vai definir o corpo, que vai definir as práticas, e a partir dessa definição das práticas definem o sujeito, e a partir disso vai apresentar as técnicas de tratamento, de cura, e vai influenciar o discurso jurídico, legal, policial, que vai apostar em metodologias corretivas e pedagógicas para disciplina e controle desses corpos. Até aqui tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar ou estou falando muito rápido? Que quando eu me empolgo eu acabo falando bastante rápido. O professor Carlos Figari, no livro As Outras Cariocas, ele fala que nessa passagem para o século XX, com a ascensão do discurso médico, né, e a centralização desse discurso... Ah, tá ótimo, então tá bom, então vou continuar. Obrigado. Ele diz que era então, o controle do corpo era então tarefa mais do que da religião, da medicina. A medicina se destacou como a principal instituição do regime republicano durante as suas primeiras décadas, determinando diretrizes até para o discurso jurídico, como eu falei, que as converteram em normas e leis. A medicina como um instrumento técnico e científico a serviço direta ou indiretamente do Estado, iniciou o seu processo de consolidação enquanto um saber normatizador no Brasil durante o século XIX e se fortaleceu com o poder político na República. O que acontece? A medicina, durante o século XIX, começa a ganhar centralidade e destaque nos discursos normatizadores da vida pública e da vida privada no Brasil. E não só no Brasil, no mundo ocidental como um todo. Era preciso normatizar e controlar os corpos e as vivências de todas as pessoas na sociedade, visando a moral e os bons costumes. Então, a medicina vai dizer como deveria ser o casamento, como deveria ser o sexo entre os casais heterossexuais, como deveria ser a relação dos pais com os seus filhos, como deveria ser a organização do domicílio. A medicina vai definir todas as práticas, os costumes, vai consolidar uma ética pública e uma ética privada que fortaleçam a moral da nação brasileira que estava se constituindo. E na passagem para o século XIX, para o século XX, né, com a instauração da República, esse discurso médico vai ganhar ainda mais força no sentido de apontar as diretrizes do que deveria ser feito para que a sociedade burguesa que estava se constituindo, de fato, se consolidasse. Quando acontece o golpe republicano que acaba com o Império e institui um sistema, um regime republicano no Brasil, automaticamente foi adotado um sistema liberal, uma ordem burguesa, uma ordem industrial. Então, os trabalhadores livres trabalhariam para gerar lucro para famílias e grupos específicos, mantendo essa burguesia que estava ascendendo. Aquelas pessoas que durante o século XIX acumularam capital enquanto donos de engenho, donos de cafezais, enfim, vão para o cenário urbano, as cidades, e ascendem enquanto burgueses, enquanto comerciantes, enquanto industriais. Se antes a indústria brasileira era predominantemente essa indústria voltada para o campo, né, baseada no campo, no século XX é uma indústria baseada no meio urbano, nas indústrias. Em São Paulo, por exemplo, com as indústrias têxteis e também com o café, que enquanto no Rio de Janeiro o café vai perdendo lugar, vai perdendo força, vai ganhando força em São Paulo. Mesmo assim, em São Paulo, essa indústria do café vai influenciar a vida urbana.
Então o que a gente tem é a consolidação de um novo modo de vida, um modo de vida urbano, público, em que as relações se dão nas praças, nos passeios públicos, nas igrejas, nas escolas, e vai tomando força, vai tomando destaque, vai ganhando destaque uma população burguesa com origem nessa indústria. E esse grupo que vai começando a tomar controle das diretrizes e da ordem no Brasil começa a buscar apoio no discurso médico, uma forma de manutenção do seu lugar. O que acontece? Foi preciso definir os corpos que eram considerados saudáveis dos corpos que eram considerados doentes, para a manutenção dessa sociedade burguesa industrial. O que era preciso para que existisse um Brasil republicano, uma nação forte? Era preciso corpos trabalhadores, corpos saudáveis, corpos viris, corpos cis-heteronormativizados. Então, na construção da figura do trabalhador, há a construção da figura do vadio, do vagabundo, que vai ser punido, por exemplo, pelo Código Penal, como eu falei anteriormente no início da minha fala. E é esse discurso médico que vai apontar e vai dar as diretrizes para que o discurso jurídico construa a figura do trabalhador e do vagabundo, do vadio. O que o discurso médico faz? O discurso médico, visando a manutenção dessa ordem burguesa, porque muitos desses médicos tinham origem nessas famílias burguesas, então esses médicos eles vão apontar os corpos saudáveis, que têm uma ética e uma moral condizente com a ordem burguesa republicana, e os corpos que não se adequam a essa moral e a essa ordem. Os corpos invertidos, pervertidos. Quando o discurso médico faz essa categorização, abre a brecha para que o discurso jurídico e o discurso policial pense e estabeleça categorias e definições de cidadania, de trabalho. É nesse contexto de surgimento do trabalhismo que vai começar a ser pensado, por exemplo, a própria questão da cidadania. E aqueles indivíduos que não eram vistos como cidadãos ou cidadãs acabavam também sendo excluídos dessa vida pública participativa. Com o advento da República e o fim da escravidão, a sociedade brasileira passou por alterações sociais, políticas e jurídicas bastante importantes que não podem ser ignoradas. Todas essas alterações que eu vim falando até agora, que acompanharam inclusive uma série de alterações físicas e urbanas nas cidades. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, se tornou palco para a aplicação dos esforços modernizantes da ordem burguesa e industrial, e exibia uma política de exclusão e supressão daqueles indivíduos marginalizados e identificados como não compatíveis com um novo padrão de sociabilidade. Então a sociedade brasileira, sendo o Rio de Janeiro a capital da República, foi construindo uma cidade que fosse o espelho e o reflexo dessa nova sociedade. Bom, se o Brasil agora é um país burguês, industrial, moderno, eles tinham que abrir mão de todo aquele passado colonial e imperial, e o Rio de Janeiro tinha que ser reflexo dessa ideologia, né, representar o Brasil. Não à toa ganhou o título, o apelido de Cidade Maravilhosa, e aí acompanhou uma série de obras, como a abertura da Avenida Central, atualmente é a Rio Branco, várias casas foram derrubadas, cortiços, prédios antigos, e essas pessoas acabaram migrando para as margens da cidade, como, por exemplo, as favelas, né, um contexto é o contexto em que se constituem as favelas. Posteriormente, na década de 40 e 50, algumas pessoas migram para a região da atual Baixada, onde eu vivo. E essas obras, elas não se deram à toa. Elas começam ali em 1903, aí tem um período até 1906, 1912. Depois, na década de 20, elas recomeçam. E essas obras de transformação da cidade estão sempre voltadas para a manutenção dessa ordem jurídica, desse novo ideal de sociedade. E automaticamente vão acompanhando um novo padrão de sociabilidade
e de existência que eram impostos aos corpos. E aí há essa diferenciação entre quem é trabalhador e quem é vadio. Os corpos trabalhadores eram aceitos, eram incentivados, e aqueles corpos que eram identificados e categorizados como vadios e vagabundos eram perseguidos, eram punidos, poderiam ser presos. Por exemplo, se a pessoa era parada durante a noite e não tivesse nenhum registro de trabalho, ela era encaminhada para um posto policial, para uma delegacia, poderia ficar presa por até 15 dias, ou então ela era solta, e aí tinha o prazo de 15 dias para comprovar que tinha conseguido um trabalho. Caso contrário, ela seria de fato detida. Há também essa constituição dessas categorias do que era sadio e do que era doente e depravado, porque ao mesmo tempo em que a medicina vai cruzar com o discurso jurídico e apontar quais são esses corpos sadios e valorizados, vai apontar o que é depravação. Por exemplo, as prostitutas que ficavam no centro do Rio de Janeiro e começam a ser empurradas para regiões que na época eram consideradas marginais, como a atual Cidade Nova, e ali no entorno do que hoje é a Vila Mimosa, que na época era a região do Mangue, quase que fugiu o nome. A medicina legal, no início da República, se consolidou, portanto, como uma instituição de controle social, e se por um lado estes homens e algumas mulheres também não eram mais criminalizados enquanto sodomitas, por outro eles eram vistos como doentes, viciados, pervertidos ou invertidos, cujos corpos necessitavam de tratamento. Então, se o homossexual ele não trabalhava, ele era vagabundo, e ao mesmo tempo, por ter práticas homoeróticas, ele era visto como um homossexual, como um uranista, como um pervertido e um invertido. Então ele era categorizado pelo discurso médico e o discurso jurídico, os dois juntos criavam as metodologias de tratamento e de correção pedagógica ou médica desses corpos. Bom, a divisão no discurso médico entre inversão e perversão e também atividade e passividade. A questão da atividade e passividade sexual, né, quem atua como ativo e quem atua como passivo, sempre foi uma preocupação em todos os discursos e, ironicamente, eu não sei se ironicamente ou infelizmente, melhor dizendo, até hoje existe um discurso LGBTfóbico, né, que as pessoas acabam reproduzindo sem pensar e sempre perguntam, quando vê um casal LGBT, sejam duas mulheres, sejam dois homens, sempre tem aquela pessoa que vai perguntar quem é o homem, quem é a mulher, no sentido de quem é ativo e quem é passivo. O que é um discurso extremamente LGBTfóbico, porque busca determinar quem está acima e quem está abaixo, quem ocupa o lugar de masculinidade e quem ocupa o lugar de feminilidade. Até hoje a gente tem a manutenção desse discurso, dessa curiosidade. E essa curiosidade, na verdade, tem uma origem muito antiga, porque desde sempre houve essa diferenciação entre atividade e passividade, e a passividade, enquanto uma associação à feminilidade, sempre foi visto como um lugar de inferioridade. O homossexual passivo ou a homossexual passiva sempre foi vista como inferior àquele ou aquela que atuava de maneira ativa na relação sexual. Muito obrigado pelo carinho e por ter chegado. Então essa questão da atividade e da passividade continua presente no discurso médico na virada para o século XX e na República. E foi utilizado inclusive por alguns médicos para determinar as causas da homossexualidade e das práticas homoeróticas. Por exemplo, alguns médicos, como o próprio José Ricardo Pires de Almeida, em 1906, influenciado por médicos europeus, fazia uma diferenciação entre inversão e perversão. E essas categorias elas vão ser retomadas depois pelo Leonídio Ribeiro. A inversão seria uma causa congênita, uma causa biológica, como se o indivíduo nascesse com
uma patologia, um problema genético, biológico. E assim ele teria uma tendência maior a atuar de maneira passiva sexualmente. E aí os tratamentos para esse corpo teriam que ser diferentes daquele que era pervertido, porque a ideia de perversão viria de uma má influência ou de uma má sociabilidade na vivência social. O indivíduo ele seria pervertido pelo meio em que ele vive ou viveria e pervertido pelas práticas que vai mantendo. Então, por exemplo, um homem que mantém práticas sexuais ativas, né, de maneira ativa, ele não era visto, até o século XIX, ele não era visto como homossexual, porque ele estava mantendo ali a sua posição de homem, de figura masculina, atuando enquanto ativo. É muito importante vocês entenderem essa diferenciação do século XIX para o século XX. Enquanto o homem atuasse de maneira ativa, reproduzindo o padrão masculino no sexo, no ato sexual, ele não era visto como homossexual. Ele era visto como um homem que tinha relações e por isso ele era, por exemplo, um pervertido que teria um tratamento pedagógico e ficaria curado, ficaria bem. Agora, o homossexual passivo, que era visto como um invertido e sofria maiores sanções, maiores perseguições. Agora, o discurso médico europeu no século XIX, que vai influenciar o discurso médico e o discurso médico legal e psiquiátrico no século XX, no Brasil, muda totalmente esse padrão de interpretação. A partir do século XX, na República, os médicos vão dizer que não importa se é ativo ou se é passivo, se está mantendo relações homoeróticas, é homossexual. O que vai mudar é a categorização, o tratamento e a probabilidade de sucesso de cura. Mas ambos seriam homossexuais, tanto o ativo, que reproduz o padrão masculino, tanto o passivo, que reproduz o padrão feminino. Os dois seriam homossexuais, porém, um seria, por exemplo, invertido e o outro pervertido. O que muda é o tratamento. Então, a gente tem a consolidação do discurso médico, que vai influenciar o discurso médico legal, que é essa aproximação com os discursos jurídicos e legais, que vão consolidando meios de perseguição e controle e disciplina desses corpos, e o discurso psiquiátrico, que vai se tornar ainda mais forte nas décadas de 30, 40 e posteriormente, né? A psiquiatria, a psicologia vão se apropriar desse corpo e vão começar a apontar as causas psicológicas, psiquiátricas para homossexualidade, né? Se no século XIX os médicos falavam que poderia ser um problema do meio ou uma causa biológica, genética, na década de 20 e 30 se fortalece aquela teoria de uma origem genética, seria um problema no hipotálamo, seria um problema de hormônios, tanto que ali na década de 30, né, 20 e 30, com forte influência de um médico espanhol, Marañón, alguns médicos vão fazer experimentos de hormonização nesses corpos. Então essa teoria ganha força e posteriormente é o discurso psiquiátrico, o discurso da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia vão se fortalecendo, embora antes a gente já tivesse os trabalhos de Freud, por exemplo. Bom, já falei aqui sobre o Pires de Almeida, em 1906, que é uma fonte histórica que muita gente utiliza. Eu utilizei no meu trabalho, o professor James Green utilizou em seu livro Além do Carnaval, o professor Carlos Figari também utilizou no seu livro As Outras Cariocas, também está presente aqui nos Frescos Trópicos, do James Green com Ronald Polito, enfim... o próprio João Silvério Trevisan, em Devassos do Paraíso, também vai acessar essa fonte documental, porque foi um livro que trouxe um novo discurso, trouxe novos termos e novas metodologias de controle, por exemplo. E o médico Leonídio Ribeiro, em 38.
mas os dois são muito importantes aqui para que eu possa falar com vocês sobre as sociabilidades homoeróticas no Rio de Janeiro e no Brasil durante o século XX, durante a República. O que acontece? O professor James Green, ele até fala no livro dele, Além do Carnaval, que há um crescimento, um aumento das produções médicas sobre homossexualidade no século XX no Brasil. Por que há esse aumento? Porque os corpos homossexuais, né, os corpos daquelas sexualidades vistas como disparatadas ou desviantes, esses corpos se tornam mais visíveis no espaço urbano. Eram corpos que durante muito tempo, durante muitos séculos, eram legados à marginalização e à vida privada. Quem assistiu à minha live da semana passada vai se lembrar que, por exemplo, no contexto da colônia e do Império, havia no Brasil o Tribunal do Santo Ofício, que era o Tribunal da Inquisição. E se fosse comprovada a prática da sodomia, esses indivíduos poderiam ser, inclusive, mortos na fogueira. Então as práticas homoeróticas eram práticas e vivências prioritariamente privadas. Essas pessoas não se mostravam. Embora uma ou outra pessoa transitasse no meio público usando roupas, indumentárias de outro gênero que não o seu biológico, eram vivências prioritariamente privadas. Mas isso vai se modificando com o início do século XX, com a República. Como eu falei antes, a República traz toda uma vida pública, toda uma vida urbana, toda uma vida que se dá ao redor das praças, dos teatros, dos passeios públicos. Então esses corpos que antes eram legados à vida privada, às quatro paredes, né, ao armário, esses corpos saem do armário. Não é que a perseguição, a criminalização, o preconceito social tivesse acabado, não. Só que esses corpos começaram a construir entre si sociabilidades, e para essas sociabilidades acontecerem, era preciso que eles estivessem nos espaços urbanos conhecendo os seus iguais. Então, lá em 1906, o médico Leonídio Ribeiro, ele vai começar a mapear na cidade do Rio de Janeiro alguns lugares em que esses indivíduos homossexuais ou que praticassem relações homoeróticas, como a prostituição, onde que eles se encontravam. Inclusive, a prostituição entre homossexuais, entre homens que mantinham relações homoeróticas com outros homens, a prostituição costumava ser um caminho profissional, porque muitos deles não conseguiam trabalhos em empresas ou em escritórios. A maioria deles trabalhava ou como garçom ou como faxineiro. Muitos trabalhavam nos bordéis de algumas prostitutas. No romance Lapa, do Luiz Martins, que fala sobre a Lapa da década de 30, o autor que viveu, de fato, a Lapa da década de 30, ele fala sobre um homossexual que trabalhava enquanto garçom e faxineiro em um bordel de prostitutas na região da Lapa. Mas a maioria desses homossexuais acabavam trabalhando como prostitutos, isso desde o século XIX. E o discurso médico sempre associava a relação homoerótica à prostituição. Desde Herédia de Sá, que publicou seu livro em 1845, até Francisco Ferraz de Macedo, que publicou em 1872. Isso vai ser mantido por José Ricardo Pires de Almeida em 1906. A relação homoerótica, a prática homoerótica, era associada à prostituição. E a prostituição acabou sendo utilizada por esses indivíduos como uma forma de encontro e de sociabilidade. Já que eles se prostituíam para poder sobreviver, para trabalhar, né? A prostituição era um trabalho para eles, eles se utilizavam politicamente da prostituição enquanto um mecanismo na construção de sociabilidades. E eu falo bem detalhadamente sobre isso na minha pesquisa de mestrado. Eu vou colocar nas referências o nome, dá para baixar em PDF. Eu defendi a minha pesquisa na UF no ano passado, e aí nas referências eu vou colocar. Quem quiser, quem tiver interesse, pode procurar depois.
E aí eu trato sobre como a prostituição foi utilizada enquanto um mecanismo político na construção, né, um mecanismo político, um mecanismo biopolítico acima de tudo, na construção dessas sociabilidades e também de uma resistência. Já que eles eram marginalizados, não tinham lugar na sociedade, não tinham emprego, eram vistos como vadios e criminosos, a família geralmente não os aceitava, em grande parte não os aceitava. Eles não tinham uma habitação certa, a maioria deles morava em quartinhos alugados. O que eles faziam? Eles se reuniam, criavam grupos de sociabilidade, geralmente moravam vários em um mesmo quarto, em um mesmo prédio, que eles pagavam com o dinheiro da prostituição. Então, numa sociedade em que havia um forte biopoder, como até hoje, né, esse conceito do Foucault, em que o poder controla os corpos e é utilizado na disciplina e na manutenção sobre esses corpos, esses indivíduos souberam se apropriar desse biopoder e construir mecanismos de biopolítica através da sociabilidade, da prostituição e do estabelecimento de territórios. Eles começaram a construir territórios. E foi isso que o José Ricardo Pires de Almeida mapeou. Por exemplo, nas favelas, ele constata a existência dos chamados zungus. Zunguns, isso. Que seriam as casas de candomblé, os terreiros de candomblé. Então, que ele também chama de casas de dar passe ou casas de dar fortuna. O José Ricardo Pires de Almeida ele vai falar que muitos homossexuais se encontravam nesses espaços onde se praticavam religiões de matriz africana. Óbvio que ele não usa esses termos como eu estou utilizando, ele utiliza uma linguagem muito mais racista, preconceituosa e enviesada, no sentido de desmerecimento e inferiorização dessas religiões. Só um minutinho. Eu normalmente já bebo muita água, quando eu estou falando eu bebo ainda mais. Então, José Ricardo Pires de Almeida, ele se aproveita dessa categorização negativa dos homossexuais para também categorizar negativamente as religiões afro-brasileiras, que são as religiões que aceitam de maneira muito mais aberta os corpos dissidentes, né? Os corpos transexuais, os corpos homossexuais, os corpos bissexuais. A gente sabe que são nessas religiões que a gente encontra uma maior abertura. Há exceções, não posso generalizar, né? Sabemos que existem casas e casas, existem terreiros e terreiros. Eu sou candomblecista, eu sou de santo, e graças a meu bom pai Oxalá, a casa em que eu estou tem uma forte aceitabilidade e uma cabeça muito aberta para essas questões de sexualidade e de gênero. Mas existem casas que não aceitam ou que não lidam muito bem com diferenciações de gênero e sexualidade. Bom, então o Pires de Almeida ele vai falar da existência dos homossexuais nessas casas de dar passe. Ele fala que eles estavam na Praça da República, no Rio de Janeiro, que atualmente é o Campo de Santana. Quem é do Rio de Janeiro ou quem já veio aqui sabe que o Campo de Santana é aquele espaço de mata que é fechado por grades em frente à Central do Brasil. Quem não é do Rio de Janeiro pode jogar no Google Central do Brasil, Avenida Presidente Vargas, e vai ver ali uma área verde. Ali, essa área verde é o Campo de Santana, que na época era chamada de Praça da República, porque foi onde foi dado o golpe que finalizou o Império Brasileiro. Então eles se encontravam ali à noite. É muito importante que isso seja destacado. Os homossexuais, em sua maioria, não transitavam durante o dia, transitavam principalmente à noite. Então vou fazer aqui uma diferenciação. Durante o dia, onde esses homossexuais ficavam? Procissões religiosas, portas de alguns bares, portas de igreja, portas de teatro. Era onde eles transitavam durante o dia. Mas durante a noite, onde eles eram encontrados? Região da Lapa, região do Passeio Público, região do Arco do Teles, na Praça 15,
Praça da República, a Candelária, também teatros, bares, essas casas de dar passe, como eu falei antes. E esses territórios, eles eram vistos como territórios para festividade, eles sempre estavam, por exemplo, nos bares, os homossexuais se reuniam sempre em festas, ou então trabalhando para algumas prostitutas, ou então ali na região da Praça Tiradentes, que na época era Largo do Rocio, é muito importante, foi uma região muito importante porque era onde era o ponto de chegada e de partida de vários bondes que cruzavam o Rio de Janeiro. Então ali a região da Praça Tiradentes, que durante muito tempo foi conhecida como Largo do Rocio Grande, era o ponto, né, era o terminal desses bondes, dessas linhas de bondes. E ao redor dessa praça havia vários teatros e várias casas vários cassinos, vários bordéis. Então os homossexuais trabalhavam, por exemplo, como faxineiros nos teatros, ou então trabalhavam nos bordéis, trabalhavam como garçons nos bares. Ali era um lugar de muita frequência e de territorialidade homoerótica. E o médico Leonídio Ribeiro, em 1938, vai reforçar esses espaços, vai falar que há uma continuidade. Ao longo do século XX, a gente tem algumas pesquisas que vão sendo feitas na contemporaneidade, algumas pesquisas estão sendo feitas sobre a territorialidade e as formas de sociabilidade no século XX no Brasil. Então a gente já tem trabalhos que tratam, por exemplo, de São Paulo, que aí vão apontar a região do Bexiga, o Brás, a Rua Augusta, a região da Lapa, em São Paulo. O professor Luiz Morando, com quem eu dividi uma mesa ontem, uma live que foi muito boa. Essa live está salva no YouTube, depois vocês podem procurar no canal de historiadores LGBTI, né? Rede de Historiadores LGBTI. E o professor Luiz Morando está fazendo um verdadeiro resgate da memória e das sociabilidades e territorialidades homoeróticas e homossexuais em Belo Horizonte durante o século XX. Um trabalho fenomenal. Aí, retomando aqui o meu texto, é interessante que a partir de uma concepção pós-estruturalista dos gêneros e das sexualidades, podemos compreender que aqueles indivíduos que eram vistos como desviantes muitas vezes não percebiam as suas práticas e atrações afetivo-sexuais como definidoras, estruturadoras ou essencialistas de suas identidades, né? Numa interpretação estruturalista, os médicos tinham essa interpretação estruturalista e ainda hoje, né, o movimento homossexual brasileiro, o movimento LGBT brasileiro, vai colocar a prática homoerótica, a prática homossexual, como uma prática essencialista e estruturadora da identidade do homossexual. Como se como se manter uma relação homoerótica fosse o definidor máximo da identidade daqueles indivíduos. E o que eu percebi nessa pesquisa é que as relações homoeróticas, elas eram um dos componentes das identidades e das subjetividades daqueles sujeitos e daqueles indivíduos, mas não era o único definidor. Então é interessante a gente olhar para essas experiências, tanto no século XIX, anteriormente, principalmente na República, olhar para essas experiências e para essas vivências com um olhar pós-estruturalista, entendendo que gênero e sexualidade para aquelas pessoas não tinham a mesma interpretação ou definição que tem para a gente atualmente. Para eles, as práticas não eram essencialistas, né? Para eles e para elas, as suas práticas não eram essencialistas, estruturadoras e definidoras de quem eles eram, de quem elas eram. Eram apenas um dos componentes. Eles construíam e elas construíam e elaboravam as suas identidades e subjetividades individuais e coletivas no contato com o grupo, como eu falei, nessas territorialidades, e segundo as suas vivências e experiências. Mas a atração e a prática afetivo-sexual não eram um aspecto central.
Pelo menos é a conclusão a que podemos chegar, já que não temos fontes diretas produzidas por aqueles indivíduos, somente fontes produzidas pelos mecanismos de controle e repressão. O meu tempo aqui está acabando, gente, faltam 10 segundos. Eu vou encerrar essa live e começar novamente, tá bom? Até já! Voltem, não saiam daí.